Pronto, voltei. Turminha, voltem aqui, tá bom? Ô, Cris, explica para a Sônia como é que ela solicita para entrar aqui ao vivo. Ou se não, minha assessoria, explica para a Sônia, por favor. Né? Né? Opa! A Sônia está solicitando e eu já. Ai, que delícia, gente. Oi, Linda! Flávia. Ah, Conseguimos. que delícia ter você aqui na minha live. Você sabe a honra que eu sinto em poder conversar com você sempre. Ah, Eu digo, igualmente. eu Adorei digo, o convite, viu? Obrigada. nossa, eu amei que você aceitou. E vamos falar um pouquinho de Sônia Abrão, que é radialista, né? Colunista de revistas, jornais, né? Sim, De algum tempo e depois foi para a TV e hoje é esse sucesso diário, né, Sônia? E Cira, você obrigada. sabe que é tão interessante que hoje, quando eu coloquei no WhatsApp, porque a gente faz propaganda por tudo quanto é lugar, né? Ah, claro, né? Um monte de amigo Também. curioso sobre você. É E aí mesmo. eu vou começar com as perguntas das pessoas. Então, bora, vamos lá. Você está tão bonita, Sônia. Muito obrigada. Você Você que não tá põe linda. filtro? Não, eu tô uma negona, né? Porque esse negócio de Tá tomar linda. vitamina D todo dia, ai, eu adoro. Eu queria ser dessa cor sempre. Tá linda. Queria ter tido essa coragem, viu? De raspar tudo assim. Muito legal. Você gostou? Amei. Meu Nossa, Fá, Deus. parabéns. Obrigada. Viu? Você teria essa coragem, Sônia? Nunca. Eu sou cabeluda assim. Não É muito consigo. interessante, né? Porque para algumas mulheres o cabelo significa algo muito especial, né? Verdade. É, Para e para mim, mim então, sempre foi uma brincadeira. Eu sempre mudei meu cabelo, né? E só legal. faltava esse lance agora, né? Então vamos falar da Sônia. Vá. Sônia, você se formou em jornalista em que ano? 86. 86. E daí você já foi para a escrita em primeiro lugar. Foi Isso é isso? Fá. Sabe por quê? Porque eu nunca pensei em trabalhar em outro veículo que não fosse jornal mesmo, ou Uhum. revista. Né? Eu adoro redação, reportagem. Eu vivia em viatura de reportagem, né? Voltando correndo para a redação, fechar o texto, mandar imprimir. Essa era a minha adrenalina, na verdade. Até que na redação do Notícias Populares, que era o jornal que eu fui trabalhar primeiro, veio a vaga de variedades, para ser editora de variedades. E a coluna de televisão estava no pacote. Aí eu Olha, comecei a escrever sobre televisão também, ter a coluna, e a coluna foi se tornando um sucesso tão grande que eu comecei a ser chamada para participar dos programas de televisão, não é? E foi assim que a TV entrou na minha vida, porque e não. daí nessas colunas você escrevia a respeito das variedades e também opinava? Sim, não, a coluna sobre televisão era isso, são as tradicionais colunas, informação e opinião, né? E assim foi fazendo um sucesso danado mesmo. Meu Cachorro quer cachorro, participar. cachorro quer participar aqui. E aí eu fui para a TV antes mesmo de ir para a rádio, mas sempre Nossa, participando dos programas, não como apresentadora. Como apresentadora foi realmente na Rede TV em 2000, no A Casa é Sua, e a partir daí que esse lado começou, porque TV nunca foi meu veículo preferido, seria o último que eu escolheria trabalhar, só se eu não tivesse mais onde mesmo, né? E no mas fim foi que as é coisas tão rolaram melhor. interessante isso, né? Porque muita gente me falou, porque você sabe dessa, né? Eu tenho um, meu Deus, me fugiu. Eu tenho, não é uma idolatria, mas eu admiro demais, uma admiração pela forma como você conduz o programa. Poderia ser 2, 3 horas. Eu sempre falo isso para você, que eu acho Sério? incrível como você consegue pegar um ponto da notícia e dissertar isso, né? Durante meia hora, 40 minutos, 45, que é televisivo mesmo, né? Tá dando ibope, vamos embora. E você vai falando e numa boa, você fala sobre o mesmo assunto quase uma hora,
como se fosse uma novidade a cada 5 minutos, né? E aí me disseram, quando eu falei isso sobre você, logo que eu fiz esse comentário, que isso tinha muito a ver com rádio. Você Hum. acha que tem essa escola, rádio, que Não, eles... eu Não? acho, não, acho que rádio é uma escola, realmente, né? Mas acho que também tem muito a ver com o jeito da gente se expressar mesmo. No meu caso, eu acho que o que foi fundamental para desenvolver um raciocínio melhor, mais lógico, mais encadeado, foi texto. E texto de jornal. E de jornal Ah, como notícias populares, porque era um jornal onde estava escrito na parede, na porta da sala do diretor. Seja objetivo, conciso e breve. Então, você fazia as frases de uma maneira muito objetiva, muito simples, e ser simples na comunicação é muito difícil, né? hum, E você vai aprendendo, e você vai, no escrever, sua cabeça que está a 1.000 por hora também, né? Você vai despejando tudo aquilo no papel. Então, eu acho que isso, para mim, foi um treino muito grande, de conseguir manter meu raciocínio encadeado, né? Isso hum. é um aprendizado, isso é experiência que dá para gente, porque o rádio só veio muito depois. E é a escola, realmente, é uma grande escola, né? Eu acho que é o que o teatro é para a televisão, o rádio também é para a televisão, então ajudou bastante. Mas eu já vinha desse treino diário do jornalismo mesmo, impresso, né? Porque é tudo na velocidade. Que são esses Beatles atrás de você? Ah, isso aqui é uma paixão do meu filho. Quem diria? Eu, Ah, Beatles, e que ele e a Maria também da mesma maneira, né? Então, esse mural aqui, ele que escolheu, colocou aqui, daqui ninguém tira, e eu acho lindo também. Para mim, somos dois fãs. e aí, Sônia, Hum. você tem quantos anos de carreira, mais ou menos? Uns 20 e Ah, pouco? eu já estou 30? caminhando para os 30 já, 30 porque anos? eu Nossa. entrei, comecei a trabalhar já anos 90 também, né? Então, vai por aí já. E qual a grande diferença que você vê da televisão e do rádio, da época que você começou e agora? Olha, agora o rádio está morrendo, né? Principalmente o AM. O que resta é FM e aquela comunicação, aquele público fiel, aquele laço afetivo que se estabelecia antes. Esse foi diluindo, na verdade, mesmo porque o pessoal começou a fazer, na tentativa de salvar o AM, colocar pessoal de televisão, como se fosse, né? Ah, é famoso, está na novela tal, vai ter um programa. Foi assim que a Rádio Globo conseguiu fechar, como aconteceu no mês passado, infelizmente. Então, eu acho que, primeiro, aconteceu uma coisa antes, que era poucos comunicadores dominando muitas horas na programação. E isso fechava o mercado para os novos talentos que estavam principalmente nas rádios do interior, não só de São Paulo, mas como do Brasil. Muita gente de Goiânia, muita gente do Paraná, muita gente boa de Gogó, mesmo que não tinha. Por exemplo, na minha época já foi muito difícil porque eu era mulher. Porque eu ouvi de um desses grandes comunicadores que passava a manhã inteira no rádio com o programa, que mulher não gostava de ouvir voz de mulher no rádio, só gostava de ouvir voz de homem. E que fora Hebe Camargo e Cidinha Campos, nenhuma outra mulher faria sucesso no rádio, entendeu? Foi uma coisa assim que eu achei absurda. Eu falei, então vamos ver. Né? Eu bati muito, mas muito, até que eu mesma entrei nesse esquema, né, de muitas horas. Eu tinha um programa na Rádio Capital, que durou 10 anos no ar, das 8 da manhã à 1 da tarde. Eram 5 horas de Como é que você duração ao aguentava? vivo. Nossa, olha. E depois, na sequência, eu estava fazendo o programa da Rádio Capital e comecei a fazer o A Tarde é Sua, o A Casa é Sua, na Rede TV. Então, por dia, eu fazia uns 70 merchans, até que eu perdi a voz. E aí não dava para mais nada. E não Isso só, né? é Como é que complicado. você fazia? No intervalo você corria fazer xixi e voltava? Ou nem Ah, ia com ao banheiro, você certeza. estava segurando? Não dava tempo às vezes, mas se não era uma corrida mesmo, e pronto. Mas Nossa, assim, isso foi muito legal, porque assim, quando eu estava no SBT e o Silvio Santos, ele resolveu fazer uma experiência com comunicadora nos finais de semana, né? Aí eu estava fazendo Falando Francamente, ele falou, vai fazer o Falando Francamente aos sábados, eu quero ao vivo, e o Raul Gil era o líder naquela época, passando até o Luciano Huck na Globo, vai fazer.
Então, nessa história de mulher na guerra de audiência dos finais de semana, eu acho que eu fui uma das primeiras, porque Das pioneiras. ele estava experimentando. E assim, 6 horas de duração ao vivo. E eu tinha esse preparo do rádio, graças a Deus, porque senão não teria dado para aguentar. Você vê como Claro. uma experiência, né, de alguma maneira, vai te servir aí no futuro. A gente entrava no ar à 1 da tarde e saía às 7 da noite, para você ter uma ideia. Era Como é que bastante você sentiu esse preconceito em relação à mulher no rádio? Como é que você Ai, sentiu? com muita raiva, considerando mesmo um desafio, porque quando eu ouvi essa Ele frase, chegava a falar para você? mas foi o Paulo Lopes na época, né? Mesmo? O Rádio Globo, eu fazia Rádio Globo, mas tendo um quadro dentro do programa dele, como eu tive quadro no programa dele também, tudo sobre televisão, fofoca, aquelas coisas. E aí dava repercussão, aí a direção da Rádio Globo achou que estava na hora de eu começar a ter um espaço só meu, um programa só meu, que eu vinha a ter mesmo, que se chamava Papo Sério, logo depois do programa dele. E ele tentou me dissuadir dessa ideia, e ele falou essa frase muito assim, que foi uma paulada na minha cabeça. Mulher não gosta de ouvir mulher em rádio, não gosta de voz de mulher, só gosta de voz de homem. Quer dizer, um equívoco danado, porque depois que fui para a Rádio Capital, que eu fiquei esse tempo todo no ar, a gente ganhou muito de audiência da Rádio Globo na época, e eu amei esse tipo de coisa. A gente não tinha que procurar nada para ninguém. Depois Porque tem uma coisa a ver com a identificação, né? As mulheres durante o dia, não é? Ouviam muito rádio, ouviam a voz de uma amiga, de alguém que estava Sim, transmitindo algo mas interessante, você né? matou, é bem isso mesmo, Fá. E a gente tinha um tipo consultório sentimental na época, que chamava justamente de Que mulher graça. a mulher, e que assim foi um sucesso danado, porque é diferente uma mulher ouvindo a história das outras, a gente entende, né, de uma maneira mais direta, a nossa sensibilidade é diferente em relação ao amor. Para a gente, amor é tudo, e para o homem é simplesmente uma parte da vida, uma coisa que agora nós já estamos aprendendo também. Então, assim, poupadas pelo anonimato, elas abriam o coração de verdade. Tanto que o meu primeiro livro, o de comportamento Abaixo a Mulher Capacho, foi baseado nesses 10 anos de Olha. depoimentos dessas mulheres. Foi uma pesquisa muito legal em cima disso, que você reconhece um padrão. Parece que a gente ama tudo do mesmo jeito, sabe um negócio assim? É o cara da minha vida, pronto. Bota a vida nas mãos do sujeito e se ferra, né? Então, a gente vai aprendendo isso. É muito gostoso. Foi muito rico essa parte para mim. E aí não tem para quem, né? Cada mulher tem uma história muito diferente, Sim, mas sim. envolvendo um sentimento muito parecido, né? Então, É, imagina a riqueza de histórias que você conviveu com, né? Ah, não. tô. Ai, ainda bem que voltou, Voltou. não é? É verdade. É uma maneira de olhar para as coisas, para relacionamento, né? Muito, muito comum isso. É, e é uma pena mesmo que a Amy esteja indo embora, porque é a Amy que faz com que a gente fique bem pertinho, né, do público, Sim, né? sim. Eu percebo, por exemplo, eu ouço rádio o dia inteiro, porque eu vivo no carro. Que Mas legal. daí é FM, daí a gente fica ouvindo aquela pessoa todos os dias, já vira amigo, já conhece até o que ele vai falar, né? É No, verdade. não é? No chavão dele, tudo. Então é interessante. A mulher também. Como é? Você Desculpa, não sabe ouvi. que é porque caiu, está caindo Está ligação aqui. caindo, é. Mas é o seguinte, eu sempre gostei muito de rádio e sempre preferi a televisão, justamente porque o elo afetivo se instala de verdade. As pessoas não estão interessadas na sua aparência, não é? Qual a cor da sua pele, quanto você pesa, que idade você tem, isso não importa, né? O contato se faz pela sintonia, pela como até a sua entonação e a sua voz bate no coração daquela pessoa. Por isso que no AM sempre era um público muito fiel, muito fiel. Para perder esse público é porque realmente eles bobearam, sabe, se deixaram contaminar pela chegada da internet, tiveram medo, quiseram mudar a linguagem e não era por aí, né? É. E é interessante porque a linguagem mudou mesmo, né? Que hoje a maioria das rádios está em YouTube, ao Sim, vivo, você sim. assiste a rádio, É né? rádio com imagem, esse é o É slogan rádio da com Jovem imagem. Pan.
isso me agride. Eu falando, de jeito nenhum. É Muito louco, interessante. né? E é interessante porque às vezes você visualiza aquele que fala em rádio de uma forma. Quando você vai ver a imagem de verdade, você fala, não, não é possível, é Pois loiro. é, Eu pois pensei é. que fosse moreno. Você sabe que dois grandes comunicadores de rádio que fazem parte da história do rádio brasileiro, o Hélio Ribeiro, né, um super mestre, e o Barros de Alencar, eles se recusavam a tirar fotos, eles não tiravam, não deixavam ser publicadas, justamente Bacana. para continuar aquela fantasia da ouvinte em relação à figura deles, né? Eles, com aquelas vozes maravilhosas, eram príncipes encantados para todas elas. O Silvio Santos, ele conservou muito isso, esse mistério, privilegiando a voz, nada de imagem, com o Lombardi. Lembra que ele fazia isso com ele? Lembro. Queria Um saber, vozeirão, né? ver quem era o O Lombardi. E Lombardi. aquilo alimenta a curiosidade do público a mil, né? Que máximo, né? Aí você vai para a TV e faz um programa que a gente sabe que nem todos os dias é flores, né? São Ah, programas polêmicos, todo mundo fala o que pensa. Tem uma bancada que acho muito legal. Vocês têm muito uma legal. sincronia bem bacana, né? Uhum. E daí um amigo meu, que ele é apresentador também da Rede TV lá no Maranhão, Marcos Nobre, ele falou Olha, assim, Fá, pergunta para a Sônia se ela ganhou mais amigos com o programa A Tarde é Sua ou se ela perdeu mais amigos. Qual a sensação que ela tem? Então eu ah, faço essa pergunta. a sensação que eu tenho é de que eu sou muito mal acostumada, porque eu sou muito mimada pelo público. É incrível. A mídia só me caceteia, mas o público, a reação na rua, em restaurante, quando a gente podia frequentar, sem esse período tão triste, sempre foi muito legal, porque eles encaram a gente mesmo como uma amiga, como uma companhia de todas as tardes. Eu não sou um símbolo sexual, não canto rock, não danço pagode, sabe essas coisas? Então, o laço é por outro Pena, caminho. Sônia! Eu ia te convidar para um pagodinho. Mas eu adoro pagode. Eu só não sou destaque nessa área, né? Então, o laço que se estabelece é o da amizade, é o da companhia. Isso é uma coisa muito gostosa. Então, nesse sentido, eu sou muito mal acostumada mesmo. E em termos de amigos, que são meus amigos fiéis, sempre continuaram. E pessoas que, né, de repente, descobrem o nosso trabalho, descobrem também nossas redes sociais, se aproximam de uma maneira muito positiva. Então, esse tipo de reação, de oposição, ou de polêmica, ou de tentar criar uma vibe que não é a minha nem a do nosso programa, eu sinto na mídia, eu sinto na imprensa, de público, de jeito Interessante. nenhum. Ai, mas eu prefiro o público, né? Com toda certeza. De mim sei eu, não me meço pela régua de ninguém. Muita gente que fala, que escreve, não tem a experiência que eu tenho no veículo, então eu fico com a minha palavra mesmo, com a minha opinião mesmo sobre o meu trabalho, né? E eu achei muito interessante a última vez que eu estive aí no teu programa, Sônia, e que a gente comentou justamente sobre isso, a Marcinha, né, a Márcia Sim. Piovesan, e você sobre o que é esse mundo de fofoca, né? Que, Tá. na verdade... Bom, vou perguntar para você, o que é o mundo da fofoca? O que é a fofoca para você? Depois Olha, eu concluo. tá. A fofoca, eu acho que é um meio de se projetar no outro e tentar se achar através do outro, da vida do outro, porque nós não somos ilhas, na verdade. Eu acho que nós somos espelhos, sabe? A gente se reflete, vê se tem algum ponto em comum, se a vida daquela pessoa, por que que você gosta tanto daquela pessoa, da vida daquela pessoa, por que você não gosta, ou se fulano que você adora teve algum tipo de comportamento e você gostaria de ter também. Então a gente está sempre buscando alguma coisa da gente mesmo no outro. Isso eu acho que em qualquer setor da vida, né? A gente não sabe de onde veio, para onde vai, por que que a gente está aqui. Então, essa pergunta existencial, eu acho que ela existe dentro de cada um de nós o tempo todo, essas 24 horas do dia. Então, você vai projetando, sempre buscando essas respostas que a gente nunca sabe se terá. Mas a busca, a gente tem certeza que existe. E nós que escrevemos e que falamos sobre isso, nós somos os
intermediários entre esse mundo de fantasia, de sucesso, de fama, de beleza, que o público acha que é o passaporte para o paraíso, não é? E todos aqueles que vivem no anonimato, batalham a sua vida todos os dias sem glamour. Então, depende muito do que a gente fala do artista, de como a gente tem a informação, do que nós vamos passar para eles. Então, a gente é um ponto de equilíbrio entre esses dois mundos. E a fofoca, ela surge justamente disso, não é? O que aconteceu com aquele artista que eu amo, a musa da novela. Então, você quer saber, você quer primeiro se sentir parte desse mundo que eles acham que é mágico, não é? E também projetar a sua maneira de ser naquela pessoa, ou pelo sim ou pelo não. Eu acho que ela vem daí mesmo. A fofoca, ela é um espelho, ela é um reflexo da gente, sim. E existe a fofoca amadora, aquela que as mulheres ficavam nas janelas, né? Hoje nem tanto. E cadê na calçada? Não é? Olhando a vida do vizinho e quem está passando, quem começou a namorar, quem não começou a namorar, né? E existe a fofoca profissional, que aí eu achei muito interessante, que surgiu esse assunto. Eu não lembro se foi nos bastidores ou se enquanto a gente estava conversando na bancada, do estudo que vocês fazem sério antes de noticiar qualquer fofoca. E aí é como se você estudasse um personagem de qualquer história. Não é verdade? E levasse para o público. Não é? Eu achei muito interessante essa definição, né? Tu e da Marcinha, quando a gente estava conversando. É verdade. Você sabe que existe, né, uma definição de como, um histórico de como surgiu a fofoca, muito legal, no livro Sapiens, que é esse sucesso que é, né, do Yuri. E aí o que ele fala? Ele fala que a fofoca surgiu porque a humanidade foi se descobrindo em tribos. Né? Todo mundo absolutamente indefeso. Um precisava saber da tribo do outro para poder se defender ou para poder virar amigo. E aí que começou essa troca de informações que no fim era fofoca mesmo. Olha, aquela tribo está fazendo não sei o quê. O outro, nossa, então a gente não pode deixar ser amigo aqui, fecha as portas para ela. E isso foi fazendo com que a humanidade se conectasse e através justamente desse tipo de bochicho, de uma tribo para outra, entendeu? E a espionagem também veio daí, né? E hoje você fala de muitos artistas, inclusive da música, claro. Sim. E aí eu queria saber de música. Tá. Eu queria saber, nesses anos todos que você vive em rádio, em TV, qual música te tocou mais? Nossa, são tantas, Fá, agora você me pegou. Pode citar qualquer uma. Pode? Pode, o que vier à cabeça. Uma que sempre me marcou muito, que é As Aparências Enganam, que a Elis cantava maravilhosamente. Eu não lembro de quem seja o autor, mas eu acho que era o Aldir Blanc, se não me engano. E é muito As Aparências Enganam aos que odeiam e aos que amam, né? E quando congela é para sempre, aquela coisa toda. Eu acho muito linda essa música, eu gosto muito dela. E cantada na voz da Elis, meu Deus do céu. Maravilhosa. Demais, né? Maravilhosa. Eu gosto muito também do latino-americano do Belchior. Eu sou apenas latino-americana. Eu amo essas músicas. Eu acho que nós tivemos a sorte de viver uma música popular brasileira muito variada, né? Desde os anos 60, né? Para cá, né? Quanta coisa aconteceu. Não é? Não, olha, não é desfazendo de nenhum artista atual, desrespeitando o trabalho de ninguém, mas é difícil mesmo pra gente, principalmente assim, que curtiu a trilha sonora da minha vida, ela é anos 80, 90, sabe? Um pouquinho do 2000, né? A gente que tinha nas paradas de sucesso, eu ouvia no rádio, como você ouve várias músicas hoje, mas a gente tinha Gil, Caetano, Bethânia, o Roberto, o Erasmo, né? Tinha Paralamas, tinha os grandes grupos de rock, tinha Titãs, essa era a nossa parada de sucesso. Tinha Djavan, que é um poeta da música que eu amo de paixão, e hoje a gente vive uma música rasa,
sem poesia. Ela está ali montada com aquela cara de fazer sucesso. Eu até gosto de sofrência, mas eu não aguento mais, porque não tem uma imagem bem construída, não tem uma poesia, sabe? É feita para você beber, cantar e esquecer, mais nada. Então a gente veio de uma fase tão absolutamente rica, Gonzaguinha, Belchior, Fagner, sei lá, milhões de grandes artistas da música, que isso me faz um mal. Eu acho que a gente está vivendo uma pobreza musical tão grande, porque eu acho legal você ter vários gêneros de música. Agora, quando um, que justamente é muito pobre nesse tipo de poesia, de sensibilidade, de construção de uma emoção, ele domina, aí você se sente falando, eu não tenho mais o que ouvir, vou ouvir só o que eu ouvi ano passado e pronto, né? Mas você acha que isso se deve à falta de uma educação para os jovens Sim. ou se deve à falta de ideais? Porque nós Ó, viemos de um sentimento de ideais muito forte, né? uhum. Dentro de cada artista que compunha. Então, não era só a melodia, as letras eram fabulosas, né? Sim, Eram falam profundas. diretas também, sabe? Eu acho assim, eu acho que a nossa educação, por exemplo, eu estudei em colégio público, né? Só ia para o colégio particular quando meu pai estava melhorzinho de grana, mas ele desistiu e falou, vamos Mas eu só fui estudar, na faculdade, em faculdade particular. Fui em tá colégio vendo? público o tempo inteiro também. Tudo, o Lá. tempo todo. E assim, eu fiz cursinho porque tinha que fazer, mas eu entrei para a faculdade com o meu conhecimento da escola, do colégio, realmente, porque era uma escola forte. Você Uhum. saía de lá bem informado. E a nossa educação nos últimos 40, 50 anos, ela foi absolutamente sucateada. Isso reflete muito. Você não trabalha a sua sensibilidade, conhecimento, né? É tudo na vida da gente, amplia os horizontes, trabalha a nossa sensibilidade, afina os nossos ouvidos para aquilo que é bom. E tudo isso foi indo embora, foi se diluindo de verdade. Falta de ideal existe, mas eu acho que não a ponto de você, porque você podia fazer uma música de sofrência, beber, cair, levantar, mas com um pouco dos versos mais trabalhados, entendeu? Uma coisa que realmente te envolvesse, mas não é isso que existe. Então, eu acho que também é falta de inspiração. Por quê? Porque você não sente e começa a compor porque aquilo veio de dentro no momento em que te dizia alguma coisa importante que você quer transmitir. Não é isso, Fá. Vamos montar essa frase aqui, essa música aqui, esse refrão aqui, esse pega, esse cola, que é aquela coisa que eles falam, e vai vender muito, vai dar muita visualização no YouTube, ó, a inspiração vai embora, meu, porque não é a busca principal, é grana, é visualização, é monetização e a inspiração dança É realmente. isso, acho que é um sistema todo. A Sim, monetização, eu acho que é a sim, base de tudo. O é. capitalismo trouxe isso, né? Que é Uhum. assim, o que vai ser comercial, o que vai Exato. ser mais ouvido, o que vai ser mais vendido. E Uhum. por aí afora, senão a pessoa ela fica simplesmente isolada no mercado. Se ela Exatamente. fizer uma coisa melhor, ela fica isolada no mercado, né? É verdade. Como se a população não pudesse ter ouvidos para ouvir coisa boa, não é Exato. verdade? É. Né? E porque quando pinta uma coisa legal, você vê que a receptividade para isso existe. Então, o pessoal se acomodou, essa é a formulona, né, que existe, que está aí nas baladas, nas grandes feiras agropecuárias, é isso que nós vamos fazer e acabou. E, infelizmente, a gente ficou com a profundidade de um pires na música, assim, ou coisa rasa ou coisa pobre, infelizmente. E tem Mas bons eu adoro um cantores, viu? sertanejo. Eu E canto um sertanejo, mas eu adoro um Eu sertanejo, viu? adoro sertanejo, mas é isso que dá mais revolta ainda, sabe? Porque são bons cantores, além de tudo, são bons cantores, são boas duplas. O repertório é que é realmente uma pobreza. Vamos falar de quarentena? Vamos. Eu vejo que você está trabalhando um monte na quarentena. Quais são as precauções que você tem em relação à quarentena, Sônia? Olha, todas aquelas que são recomendáveis, não é? Por exemplo, Fá, eu tenho aquilo que eu falo que é o meu circuito de segurança e de proteção nesse mundo coronavírus, que é do trabalho para casa, de casa para o trabalho. Eu não saio da minha casa para nada, a não ser para trabalhar.
né? E você vai de máscara? Tudo, tudo. Eu já usava a máscara antes mesmo da obrigatoriedade. Me sentia mais protegida. Eu tinha muito medo, né? De repente eu estou com alguma coisa e posso estar passando para alguém. Sabe, dentro da minha casa, da minha família, meu filho, minha mãe, que já é idosa. Então, eu já tinha essa precaução. Para mim, não foi nenhuma novidade, uma coisa que eu tivesse que aprender a usar, porque eu já estava mais ou menos treinada nesse tipo de coisa. No trabalho, é aquela história, né? Num estúdio super protegido, numa área totalmente Vocês passando estão bem todos os isolados. dias. Sim, e assim, numa área que todos os dias passa por desinfecção, que é aquele mesmo processo de quartos de UTI em hospitais, né? Então, te dá um nível de proteção bom. No cenário, no estúdio, equipe reduzidíssima, os nossos colunistas, a gente mantém não 1,5 metro de distância, como é o mínimo recomendado, mas a gente mantém 2,5 um do outro, né? A gente só tira a máscara na hora de fazer o programa mesmo, que para falar é mais legal assim, a gente evita ficar falando muito perto do outro. Da risada. E todo mundo de máscara, todo mundo naquele ambiente protegido, álcool gel para tudo quanto é canto que você possa imaginar ali. E vamos embora, e vamos trabalhando. A gente não queria parar, né? A gente queria ser uma opção assim de estúdio para não ficar todo mundo se sentindo tanto em casa, que também dá uma impressão às vezes que não é muito legal. Dá uma noção de que de repente, ó, dá para a vida continuar, né? E foi isso por isso que a gente resolveu não sair do estúdio. E fomos trabalhando e até agora tem dado certo, graças a Deus. Quem era a Sônia antes da quarentena? Quem será a Sônia pós-quarentena? Pois é, né? A Sônia, antes da quarentena, assim, levando uma vida normal como todo mundo, podendo curtir os amigos, podendo pegar um cinema, podendo sair para jantar, podendo abraçar o meu filho, as pessoas da minha família, os meus amigos. Essa falta de contato físico é uma coisa que é muito difícil, né? Eu acho que a gente está redescobrindo também o valor disso, né, Fá? Como o ser humano precisa do toque, é uma coisa impressionante. Precisa do calor do outro. Pelo menos nós. Do cheirinho no nós cangote. brasileiros, né? Precisamos muito disso, né? A É gente verdade. vive com isso. Não é? É muito difícil com Eu isso. até brinquei hoje com uma amiga, estava conversando com ela e disse para ela, não, mas agora, até na minha última live, eu falei para o Coruja, né? O Coruja me entrevistou. E como é que você vai fazer, você que gosta de abraçar? Eu falei, já tenho minha técnica. Quando eu gosto muito é assim, né, Sônia? Aí eu cumprimento assim. Quando mesmo, social é assim, né? Sim, é verdade. E quando não gosta é assim, oi, tá dando tchau. Muito bom, é verdade mesmo. Agora surgiu um abraço de plástico, né? Acho que eu vou aderir, sabe? Me enrolar no plástico e abraçar todo mundo, que eu tô morrendo de vontade de abraçar. Talvez seja a fórmula, né? Porque é tão interessante que essa volta, esse retorno, você está na ativa, você não saiu. Mas, por exemplo, eu não estou. Você foi uma das primeiras que conversou comigo quando eu parei. Quer dizer, já tem quase 3 meses que eu estou parada. Então, acho que... eu fico pensando, como será que eu vou voltar? Porque eu acho que quem fica parado fica com medo intrínseco muito maior do que quem está em campo. Né? Porque a gente tem medo realmente, mas quem está parado, isso já é uma coisa que se observa. Por exemplo, a Maisinha do SBT, né? Ela teve que voltar a gravar sábado passado. Ela estava sem sair de casa desde março e ela disse que ela teve muito medo. E ela sabia que ela estava cercada de toda a proteção possível nesse momento. Todas as medidas foram tomadas em relação à volta dela ao trabalho, mas ela teve medo, ela bambeou. Aliás, foi a nossa pesquisa de hoje no programa. Eu ouvi, então, achei linda a homenagem da Léo para você. Ela te colocou no tapete vermelho. Né? Eu queria saber, eu sei que você comentou e eu acho que eu assisti. Alguém te colocou na geladeira uma vez, não te colocou, Sônia? Ou você colocou alguém? Eu mesma você já que coloquei. Colocou... Eu já me coloquei várias vezes na geladeira. A gente não é diferente de ninguém, né? Então... Ai, que engraçado, gente. Essa geladeira, esse tapete vermelho é ótimo. É muito legal, né? O pessoal curte mesmo, viu? Vamos hoje o Fábio Pochá foi para a geladeira.
Ah, É, é? Por é. quê? Ele estava correndo no rio, fazendo Cooper sem máscara. Como se nada acontecesse. Exatamente, justamente ele, né, que pede tanto, fique em casa se possível, use máscara, álcool gel, estava lá correndo sem máscara. E um grupo de rapazes flagrou ele, começou a falar, cadê a máscara para usar? E ele continuou correndo, fazendo tchau e ó, se mandou. Aí Hoje tá, não dá mais para se esconder, não. não Né? dá, Todo não tem mundo como, pega. todo mundo pega, é verdade. Vamos falar dos teus livros. Tá, Você fez um livro Santas Receitas com a tua irmã, sim. né? Não, com a minha irmã não foi o Santas Receitas, com a minha Qual irmã foi foi? Doces Lembranças. Doces Doces Lembranças. Lembranças, que é um livro lindo. Eu não escrevi o livro é inteirinho dela, eu só fiz o Ah, prefácio, na verdade. Eu só partilhei as lembranças que eram comuns mesmo, são comuns a nós como irmãs, né? que bonito. É Aí, muito Santas legal. Receitas você fez porque eu peguei isso na Sim, internet. foi o primeiro livro, na verdade, que eu Você lancei. fez. Eu, que não cozinho, que não gosto de culinária, que não tenho vocação para isso. Mas o primeiro livro foi realmente Santas Receitas. Porque meu marido, na época, né, ele gostava muito de pesquisar a vida de santos. Eu sempre tive uma formação muito católica. Todas as minhas tias tinham nomes de santa, minha avó, eu sou Sônia Maria, sabe aquelas coisas? Então, e fiz primeira comunhão, todas essas coisas. Tinha um pai ateu, tenho um irmão ateu, tenho uma irmã ateia, mas assim, o lado religioso da família bateu em mim, fez sentido no meu coração. E aí ele falou assim, mas por que você não faz um livro? E eu falei, mas eu não gosto de culinária, mas você gosta dos santos e das receitas. Tem muito doce com o nome de santo, né? E aí a gente foi para Portugal e ele falou, vamos ver em algum mosteiro aí, vamos visitar Olha, coisas. A gente visitou até aqui no Brasil mesmo o Mosteiro de São Bento. E a gente foi colecionando umas receitas pelo caminho que acabou virando livro. E fez um sucesso olha. danado, viu? É E muito as legal. receitinhas são boas? São boas, são simples de fazer, porque é tudo coisa que as pessoas faziam em casa mesmo, né? Vem fazendo. E você continua vegana? Eu continuo vegana, já entrei no terceiro ano de veganismo, né? Logo para o quarto ano. Graças a Deus, foi uma mudança bem fundamental na minha vida, Fá, e que me trouxe muita paz interior, sabe? Eu deixei de viver em conflito comigo mesmo, porque eu era Interessante muito isso. carnívora e isso me incomodava profundamente. Eu sempre fui muito ligada, né, aos animais, aos Causa bichos. animal. Exatamente. O Uhum. sofrimento animal, contra essa crueldade no prato, a morte no prato mesmo, era uma coisa que sempre fez sentido na minha cabeça e eu não conseguia largar. E de repente eu falei, chega, não quero mais. E assim, olha, Olha, parece que harmonizou tudo aqui dentro, sabe? Eu sou muito interessante. feliz assim. Você se perde, né? Porque a vida muda, o cardápio é outro, os sabores completamente diferentes. Eu sempre fui de arroz, feijão, bife, batata frita o tempo todo. E assim, tive que aprender mesmo a comer verduras, os vegetais em geral, grãos, mas isso me fez muito bem, não só fisicamente, mas como emocionalmente também. Aí eu vou falar, você já falou da mulher, né? A Baixa Mulher Capacho, que foi outro Sim, livro. é verdade. Esse foi o segundo, que foi lá da rádio. Justamente o livro sobre as mulheres que contaram histórias diversas para você, né? E os homens que somem. Eu lembro de algumas coisas do livro que eu li logo que foi Jura que lançado, você... mas eu queria chegar a uma conclusão tua, né? E tem as Pedras do Meu Caminho também, que é a biografia do Rafa, do Rafael William, né? Uhum, Mas sim, vamos esse para foi os o último. homens que somem. Vamos lá. Olha, chamou muita atenção esse livro, muita. Mas não é? É, Você chegou a alguma conclusão de por que esses homens somem? Não, até ah, hoje, não, mas não é. Os meus amigos falam, não, eu saí com um cara, hum, e daí, nossa, foi maravilhoso a primeira semana. Segunda semana, não é que ele falou assim, não dá mais, não vamos ficar mais juntos, não, eu estou em não outra. tem Não, essa. ele some, não dá para você entrar em contato nem com o WhatsApp. Nada, nada, te O passa que um número acontece? falso. É uma loucura, sabe? É uma conjunção de fatores também. Primeiro, eu acho que é a covardia mesmo. Eles são muito, homem é muito covarde. Você não pode chorar, eles têm medo que você pegue no pé, que você persiga. Tem até mulher que faz isso, mas não é o geral da história, muito pelo contrário, né?
Mas assim, olho no olho não existe. Eu acho que uma coisa que sempre fica muito clara, e agora as mulheres estão entendendo mais esse tipo de coisa, é que o silêncio também é uma resposta. O sumir é uma resposta. O cara não tá afim de você, meu, é simples assim. Mas há até algum tempo, isso virava uma coisa meio obsessiva para as mulheres. Mas por quê? Por quê? Por quê? Né? Aí se não Mas achasse um não é, porquê, era dela, sabe? é Ficava que no a resposta silenciosa da angústia, né, Sônia? Se a pessoa fala sim, assim, sabe o que é? Eu quero ir embora, não dá, ou qualquer coisa assim, não, minha vida mudou, inventa sim, uma desculpa sim. qualquer, Olha, mentirosa. mas fala, né? Se você olha no olho para começar alguma coisa, nem que seja uma paquera, nem que seja uma noite na balada, aquela coisa toda, seja, não, pelo menos passa a mensagem, mas conversando, não aquela, porque tem gente. Eu morava num prédio onde o marido foi embora e a menina só soube porque ele deixou uma mensagem por computador, mas não foi falando com ela pelo computador, ele só avisou que ele tinha ido embora. Isso num casamento e com filhos. Você imagina a devastação emocional que esse tipo de coisa causa. Para o homem, é simplesmente uma fuga. Estou livre de algum problema, ou da menina pegar no meu pé, ou um compromisso, porque tem muito dessa história de mulher que olha para um cara e já se imagina no altar casando com ele. Porque a gente tem Ainda! uma parte, ainda, a gente tem uma parte, né, da população feminina que ainda o casamento é o certificado da sua existência. Se você não tiver cumprindo, vamos dizer, essa parte do figurino, você não existe como mulher, você não tem uma finalidade de estar no mundo. E isso leva também o homem a, de repente, ficar assustado. Ele não quer compromisso, ele quer uma noite legal, né? Vale a pena ficar com a menina, e depois some, com medo que ela queira alguma coisa a mais. E muitas querem alguma coisa a mais, mesmo sem ter, vamos dizer assim, um motivo para isso. Mas é para preencher esse vazio ou cumprir essa finalidade de existir. E aí que a coisa pega, sabe? É muita expectativa da parte feminina, é muito medo do lado masculino. O homem olha para uma mulher e ele se sente caçado, parece que vai colocá-lo no paredão, ele vai ter que casar com você, assumir um compromisso. Essa palavra deixa os coitadinhos traumatizados, entendeu? Uma coisa que me deixava espantada era assim, porque esse livro, Fá, ele foi escrito em cima de um estudo que eu e o Ibope Inteligência fizemos com vários grupos de pessoas das mais variadas faixas de idade, dos vários cantos do nosso país, né, para conseguir entender como é que é essa engrenagem na cabeça do homem e como ir, por que isso é devastador no coração de uma mulher. E a gente foi chegando a esses parâmetros, esses padrões de comportamento de verdade. Então, você sente muito isso. Nos anos 60, 70, quando o feminismo começou a ganhar força, era aquela história, mas o homem tem medo de mulher independente, né? Sempre essa coisa, o homem tem medo de mulher inteligente, o homem tem medo de mulher bonita, o homem não quer saber de mulher feia, sabe essas coisas assim? Conclusão, Que o homem tem medo. medo de tudo. E outra coisa, a gente está no século XXI, as mulheres daquela época já são avós, bisavós, e eles continuam falando a mesma coisa. Nós mudamos, amadurecemos, né? Criamos nossa vida, nossos laços, essas coisas todas, e o discurso masculino, ele não evoluiu nada. O patamar é o mesmo, a base é a mesma, entendeu? É a competição do lado profissional, é o medo da mulher inteligente, daquela que toca a sua própria vida, né? É o medo da mulher que sabe o que quer na cama, e por aí vai. É medo, medo, medo. Por isso que eu falo que isso redunda numa grande covardia. Eles ainda têm muito o que amadurecer. O que consola é ver que nessas novas décadas um novo homem também vem surgindo. Sabe? Aquele que colabora, aquele que partilha realmente uma existência, aquele que não tem medo de concorrência, aquele que sabe o que é ser companheiro, né? Que sabe ser pai e mãe quando precisa, né? Que faz os dois papéis. Então, isso deu uma luz no fim do túnel de que esse velho discurso enferrujado, encarquilhado, que aprisiona o relacionamento, tanto por parte do homem como por parte da mulher, vai ser extinto, né? A gente vai conseguir amar de uma maneira mais saudável.
Mas você sabe que é interessante, Sônia, que essa minha amiga hoje, ela tem a minha idade, e ela falando, é interessante porque as pessoas cobram que eu tenha um par, e eu estou muito bem sem par. Isso Exatamente. acontece com você também, Ah, Sônia? sim, Porque você sempre muito. diz, eu estou muito bem sozinha, estou muito bem sozinha, Verdade. não é? Uhum. É, eu estava vendo isso, uma entrevista da Marília Gabriela no Pedro Bial, no Conversa com Bial, ainda em estúdio, foi antes da pandemia, e ela estava falando isso, que ela é muito cobrada e porque ela decidiu ficar sozinha, a vida dela está muito boa, assim. E eu acho, Fá, que quando a gente vem de uma vida muito bem vivida no lado emocional, sentimental, como mulher, você tem toda a sua bagagem sentimental bem estruturada, você tem uma história legal. Então, para você ter um relacionamento, precisa ser alguma coisa que vai te chamar muito mesmo para ele. Porque senão, o tesão pela vida basta para gente. Sabe? Você tem uma história, você construiu, você vivenciou seus amores, você, né, teve as suas emoções. Então, eu acho que quem tem essa bagagem não tem essa necessidade fixa de ter um companheiro, um parceiro. Se vier uma história de amor, ótimo, mas se ela não vier, a sua vida vale tanto a pena ser vivida, gente. E é tão legal. Eu, por exemplo, não tenho mais paciência para concessão, para dividir um espaço, para fazer acordos, para de rachar orçamento. Não quero saber de mais nada disso. Quero saber do romance. A parte do romance está legal, dá só para namorar, tá ótimo, porque o resto, a Ixi! parte de compromisso, eu não quero mais, não. Ai, vamos ver, vamos ver. Temos Confia. muito para viver ainda, temos muito para viver. Não, não fecha a porta, não fecha as portas para nada, não. Mas Não, assim, não uma fecha. escolha, não fecho. Mas para mim tá muito legal do É, jeito que tá. é Foi uma esse escolha momento, também. é É. esse momento, é o Uhum. presente, né, Sônia? Isso é Exato. importante, né? Uhum. Então, No momento eu não quero mudar nada. agora eu vi a Vida Vlat, ela é uma A querida, né? vida, minha É, amiga. linda. E hoje ela falou no WhatsApp, pergunta para a Sônia, o que faz a Sônia sair do sério? O que faz eu sair do sério? Sei lá, eu sou muito impulsiva, eu não sei te dizer o motivo, mas assim, é aquelas coisas clássicas mesmo, né? Mentira, pessoas que você acha muito legal, e depois, pessoas legais, e depois você descobre que são umas falsas do caramba, sabe essas coisas? Isso me tira do Horrível. sério, mas assim, eu congelo, eu não consigo mais olhar, conviver, bancar, fazer de conta que eu não estou sabendo de nada, né? Então, isso realmente me tira bastante do sério. Histórias paralelas, alguém fala alguma coisa com você aqui, depois está comentando com outra ali, algo que você disse. Então, esse tipo de coisa não é legal. Por isso que eu acho que eu tenho amigos em número suficiente, seja meia dúzia, seja três, seja dois, mas em quem eu confio de verdade. Né? Eu não gosto. E assim, eu não sei, eu acho que é uma coisa nossa, de mulher. A nossa intuição não falha, sabe? A mulher só não vê se ela não quiser, porque a gente sabe. Né? Aliás, tem um negócio na internet que fala isso: a mulher sabe até mesmo quando ela acha que não sabe, mas a gente sempre sabe. E, assim, difícil me enganar, muito difícil. Você leu Mulheres Correm com os Lobos? Não, não li esse livro. É Leia, lindo, porque todo assim, mundo ela fala. fala justamente dessa intuição feminina que Uhum, muitas vezes se perdeu pela tal sociedade civilizada, é né? verdade. Mas que nós temos dentro da gente. E se a gente Uhum, deixar vir, a gente sim. vai captar muitas coisas por aí. Então é isso, é acreditar Uhum, no que a gente sente, né? com Nessa certeza. Verdade. intuição que você acabou de dizer, né? Isso é um tipo de sabedoria que a gente tem sexto sentido mesmo, eu acredito piamente nisso. Somos mulheres. Sônia, a gente está pertinho do Dia dos Namorados, né? E nós, Sim. mulheres independentes, eu queria saber se tem alguma música de amor que tenha marcado a tua vida. Música de amor que tenha marcado a minha vida. Nossa, puxar pela memória para mim é tão O difícil. Robertão! Ai, o Robertão, pois é, Você já quer foi que o bonita Roberto mude o bastante. cabelo dele, Sônia? Ah, nós vamos mudar o cabelo do rei, você vai ver só. Olha, o do rei, a música mesmo, que aliás é da Isolda, né? Como é que ela chama, meu? Aquela... Você não lembra? Você que é boa de lembrar, que eu acho tão linda.
Eu sou péssima de Decidi lembrar. tentar te esquecer, resolvi te Ah, querer. te querer por querer. Três ondas, essa Ah, música que é ele lindo. consagrou realmente, né? Eu É acho ela muito lindo. maravilhosa. Uhum. Aí você fala tudo isso sobre essas relações, Sônia, mas existe um lado feminino que é romântico, né? Você Sim, gosta de receber flores, bombons, de ser claro, cortejada? lógico. Quem não gosta? Eu acho muito Ah, legal. não sei, tem Mas gente que acha, por assim, exemplo, receber flor. Tem gente que não eu gosta de receber amo. flor. Eu amo, amo. Ah, eu Pode me também mandar adoro. toneladas. Eu tô achando tão lindo esses buquês gigantes que tem agora. Você já viu? Nossa, Nossa, uma coisa interessante. maravilhosa. Assim, adoraria receber um daqueles. Ah, eu Mas, também. A gente já joga em direta, né, Sônia? Podem pois mandar é, flor para gente que a gente aceita. pode mandar os gigantes mesmo. Mas assim, eu acho, Fá, que a experiência, a maturidade traz pra gente essa história de continuar romântica, mas uma romântica com os pés no chão. Né? Sim. Sem fantasiar relacionamento, esperando as coisas legais, claro, batalhando por isso, construindo um relacionamento legal no dia a dia, mas sabendo que as coisas não são conto de fadas realmente. A gente está aqui para aprender, né? A gente não está a passeio. Isso, porque uma mulher de 25 anos, muitas mulheres de 25 anos, amigas da minha filha de 30 e poucos anos, falam assim: tia, me chamam de tia, tia, será que eu vou chegar nisso? Eu falo, você ainda está nos 5 primeiros quilômetros, você tem uma Tá vendo? estrada para percorrer, não é? Então, Exatamente. se não percorrer, não vai chegar, né? Porque tem uma coisa Exatamente. a ver com a vivência, né, Sônia? Total, a gente Não vai, é? né? É como uma pedra, vai sendo lapidada realmente, a custa às vezes até de muita dor, de muito sofrimento, mas tudo faz parte. Mas ao mesmo tempo a gente vai sentindo o tempo passar, e mais a gente é mais enriquecida como ser humano mesmo, né? Uma visão tão mais lúcida sobre as coisas. Eu acho isso tão bonito, de verdade. Sônia, é tão gostoso falar com você e eu me lembro também da última vez que eu estive no teu programa que você falou sobre o meu ensaio sensual. E eu queria saber se você Sim. faria um ensaio sensual. Eu acho que não. Eu não Porque você é tão... Eu eu sou lembro de quando muito você tirou uma reservada. foto de maiô, Nossa, Sônia. olha, E o aquela pessoal falando das foto, suas pernas. Por que você não mas faria um ensaio sensual? não Sensual, faria. não sexuado. Você não precisa Não, eu mostrar sei. tudo. Seu Ora, ensaio estava lindo, adorei as fotos lindas, você linda, um maior bom gosto, uma coisa caçuda mesmo, né? Aquele sensual sem ser vulgar, eu achei maravilhoso e muito bom para as mulheres realmente saber que você pode sempre estar bem, né? E de bem com o seu corpo também. Mas eu sou muito reservada, muito mesmo. Eu sou tímida pra caramba, embora as pessoas não acreditem nesse tipo de coisa, mas eu sou. E aquela foto só aconteceu por acidente mesmo, vamos dizer assim. Porque justamente a proposta da revista Dieta Já era que eu posasse de maiô para capa. E eu falei, não, 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 não. Aí a Cristina Moreira, que já era minha assessora na época, falou, não fala não. Vai para casa, tira a roupa, fica no espelho e vê o que você acha, né? Eu não fiz a capa realmente, mesmo com aquela foto do maiô, eu não fiz a capa de maiô. Acabei fazendo de blusinha de alcinha, jeans, uma coisa assim, mais descontraída, mas eu não fiz a capa de maiô. Aquela foto era de um teste para ver o que eu achava. E assim, depois eu acabei postando, que era começo do Instagram, aquela coisa, e aconteceu aquela coisa, parecia que as pessoas, como eu sempre apresentei programa na bancada, parecia que todo mundo achava que eu não tinha pernas, porque é impossível ter dado tanta repercussão, né? Um body não. careta pra O caramba. problema não é não ter pernas, o problema é ter pernas bonitas. Ah, Aí, lógico que chamou obrigada. atenção, né, Sônia? Fala a Muito louco verdade. foi aquilo, Mas muito louco. olha, eu te aconselho a chamar a Andréa, minha filha, faça Hum, um ensaio sensual. Fala tá. para Cris, estou com ensaio sensual aqui de gaveta. Se me pagarem super bem, eu solto. Pronto, já é uma graninha. Não tem a cara, não tem. A gente vive no capitalismo. Olha É só, verdade, né? não é verdade? Não, olha, parabéns para a Andréia, porque as fotos estão lindas. A mãe já é linda e o trabalho dela Obrigada. bateu. E olha que eu não cobrei nada para mostrar. Muito bom, muito bom.
A causa, para mim, foi muito maior, né? Foi essa Foi. história mesmo das mulheres. Eu acho que a gente se identifica com as mulheres e, de uma certa forma, a gente ajuda, não é? Claro, com Então, você, quando certeza. ouvia essas mulheres na rádio, e daí escreveu um livro sobre essas histórias, eu fico imaginando o que você ajudou de mulheres, não é? Com Graças a problemas Deus. emocionais, né? Sim, sim. E, e eu, do meu jeito, Também. fazendo isso, falando, gente, vocês podem ser sensuais de qualquer forma, Pode. careca, Uhum. E me gordinha, perguntam. magrinha, preta, Uhum. branca, japonesa, cada Sim, qual tem de seu, todas. né, É seu sex appeal. fundamental essa mensagem, é fundamental. Olha aqui, fala, por favor, por que você raspou a cabeça? É a pergunta que eu mais recebo, Fá. Já expliquei, não adianta. Eu não queria que você falasse, contasse com as suas palavras, por favor. Eu raspei a cabeça porque era um desejo de adolescente, dos meus 14, 15 anos. E aos 62 anos eu cumpri esse meu Tá ótimo. desejo e fiquei muito feliz, né? Fiquei Uhum. muito feliz e com a grata coincidência do tamanho do meu cabelo dar certinho para fazer a doação para a Casa Lindo. Ronald, né? A Uhum. qual eu sou Sim. madrinha. Ai, que Então, fiquei legal. muito feliz em fazer isso. E eu falo para as mulheres, porque muita mulher fala assim, ai, acho que eu vou fazer. Aí eu falo, calma, Uhum. porque você tem que pensar muito antes, né? Verdade, é Tá verdade. todo mundo dizendo que está acabando o tempo, Sônia, que Ai, pena. verdade, mas valeu, obrigada, viu, Sônia, muito pelo obrigada por convite. esse bate-papo, Imagina, o né? prazer foi meu, tá? Já estou falando aqui para o meu diretor que eu quero que vá inteirinho para o Ritmo Brasil. Muito obrigada. Você sabe como eu te Imagina. admiro, né? Igualmente, é totalmente correspondida. Beijo, meu amor. Obrigada, obrigada Tchau. por tudo. Ó, para você, ó. Aqui, ó, para você também. Tchau, Até Fá. a Tchau, próxima. pessoal. Até a Tchau, minha próxima. linda. Tchau, querida. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau.